Queridos, paz seja convosco. Louvamos a Deus por mais um dia de vida. Quero ler com vocês Gálatas, no capítulo 6 e versículo número 9. Diz o seguinte: E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Essa ordem, que o apóstolo São Paulo, essa orientação que a palavra de Deus nos dá, que Paulo escreveu aos Gálatas, nos faz refletir sobre desanimar, sobre fazer o bem, ou fazer o bem e desanimar. Por que às vezes acontece de uma pessoa desanimar em fazer o bem? Porque às vezes não tem um retorno imediato. Vou citar um exemplo para vocês. Nos últimos dias, uma pessoa estava perto de um supermercado pedindo dinheiro para comprar pão para os seus filhos. Era uma senhora. E aí a pessoa perguntou: olha, para que a senhora quer mesmo? Para comprar o pão. Pão para os filhos, 3 filhos. E aí ele disse à mulher: bom, o dinheiro eu não tenho aqui, mas eu vou ao supermercado, eu compro o pão para a senhora. E foi, comprou o pão. Quando ele voltou para entregar a sacola de pão para a mulher não estava mais lá. O que se conclui? Se conclui que não era para o pão. Então, às vezes, nós podemos ficar desanimados com esse tipo de coisa, porque às vezes alguém quer fazer o bem, quer ajudar, mas não tem esse retorno. Mas a Bíblia diz que nós não devemos nos cansar. Mesmo acontecendo esse tipo de coisa, mesmo às vezes com a ingratidão de alguém, nós devemos continuar, não devemos parar. Porque, amados, vamos analisar. Se Deus fosse usar essa medição para continuar nos abençoando, a ingratidão e às vezes outras coisas que nós fazemos, se Deus fosse usar, como se diz, essa régua de medir, Ele não poderia mais nos abençoar, porque nós somos ingratos por natureza. E a gente luta contra isso. Mas nós, infelizmente, vamos colocar assim, temos características de ingratidão, que devemos pedir a Deus para mudar, para termos características de pessoas gratas, de pessoas que têm gratidão. Mas enfim, voltando, não vamos nos cansar de fazer o bem. Vamos procurar fazer o bem. O mal não. O mal a gente nem pensa em fazer. Mas o bem nós devemos nos esforçar para fazermos. Quer seja individualmente, ou seja, eu mesmo praticar, quer seja a minha família, a nossa família, ou a igreja, no seu grupo, a igreja procurar fazer o bem. Bom, e qual o bem maior que nós podemos fazer para uma pessoa? Apresentar Jesus a ela. Porque Jesus é exatamente aquilo que toda pessoa necessita. Desde o mais simples, desde o mais letrado ao iletrado, aquele que não tem muita escolaridade, desde o mais rico até aquele que tem menos recursos, todos precisam de Jesus. Então vamos fazer o bem, vamos falar de Jesus para as pessoas, com a nossa boca e com o nosso testemunho, ou seja, com a nossa vida. Eu deixo essa breve palavra e agora eu vou orar por você. Nosso Deus e nosso Pai, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, oro pedindo a Tua bênção sobre a vida desta pessoa. Pedindo, meu Deus, que o Senhor estenda as Tuas mãos para abençoar grande, rica, poderosa e abundantemente. E que todos nós, ó Deus, não nos cansemos de fazer o bem. Que todos nós falemos de Jesus, do amor do Senhor para as pessoas, que testemunhemos do Teu grande amor. Peço que o Senhor visite todas as pessoas que estão doentes, que o Senhor abra as portas de emprego para aquelas pessoas que estão procurando, meu Deus. Manifeste o Teu poder, manifeste a Tua graça. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.
Meu irmão, minha irmã, sim, encerramos a palavra do dia de hoje. Com a graça do nosso Deus, amanhã estaremos de volta. Fique na bênção e fique em paz.